Você falou dos jogadores aí, dessas lendas que você trabalhou. E você trabalhou com pessoas aqui no Brasil também, e vai trabalhar já ano que vem. A gente falou até agora muito das diferenças do treinador, do que você viveu lá, do que você sentiu aqui, do que você aprendeu, do que você evoluiu, mas e de quem você trabalhou? O que é que você acha que é a principal diferença do jogador brasileiro pro jogador gringo? Porque isso é uma coisa que se bate muito. Que o brasileiro não gosta de treinar, ou que ele não leva o jogo a sério, que aqui a maioria... E a maioria dos jogadores não é atleta, ela está atleta, ela não está vivendo aquilo na vida dele, focando que quer aquilo. Muitos estão lá porque, sabe, vai ganhar uma grana da hora, vai ser famoso, vai ter acesso às minas, coisa e tal, e não tá realmente querendo ser o melhor do mundo para performar. Você sentiu essas diferenças e quais são elas? Então, eu trabalhei com 2 line-ups totalmente diferentes. A primeira tinha vários aspectos que lembravam bastante o Brasil. Porque não eram jogadores, não eram atletas, eram jogadores. Mas a segunda line-up, eu conheci atletas. Os caras, mano, eles não precisam de alguém falando pra eles o que eles têm que fazer. Eles correm atrás de melhora de jogo sozinhos. Eles correm atrás da saúde física deles. Todos eles vão pra academia. Todos eles se alimentam super bem porque eles querem. Tipo, às vezes eles comem uma porcaria ou outra, mas assim, tipo, é bem regrado. Então, assim, principalmente os 3 mais veteranos, eles tinham essa vida de atleta. Eles têm essa vida de atleta. Então essa é a maior diferença. Eles acordam, quando eu chegava no office, às vezes eu não era o primeiro, e eu normalmente costumava ser o primeiro, e aí o cara tava lá assistindo todos os votos que passou na LPL e na LCK. Tipo assim, o cara tinha acabado de voltar da academia já e já tava vendo as paradas. Tipo assim, e não é só porque eles são gringos, eu acho que no Brasil a gente tem pessoas assim também. Sim. Só que é de pessoa pra pessoa, né? Então vão ter os atletas e vão ter os jogadores. O que você acha que falta aqui pro Brasil pra gente despertar mais atletas no esporte eletrônico? Porque, como você falou, eu conheço alguns. Um que não tá mais no LoL, infelizmente, mas tá muito bem, é o Saci. Ele veio aqui no MD3 e ele falou exatamente isso. Ele falou de comida, ele falou de rotina e treinamento, ele falou de exatamente todos esses pontos que você falou. Um cara que ele segue essa regra. O Robô me fala que ele faz bastante isso também. Então, assim, existe uma galera que tá aqui, só que são poucos. Pelo menos, ao meu ver, são poucos. Assim, então, o que é que você acha que falta pro Brasil despertar essa vontade dos jogadores virarem atletas de alto rendimento? Então, acho que essa pergunta é muito delicada, porque depende muito de pessoa para pessoa. Porque lá fora também existem atletas e jogadores. Existe em todo lugar, assim. Mas acho que aqui existe... Eu não acho que é menos. Eu acho que, por exemplo, os atletas, eles não estão sendo direcionados tão bem. Ou eles não estão conseguindo... Por exemplo, eles podem usar o tempo deles para treinar melhor, mas não estão treinando da maneira mais eficiente. Ok. Porque, por exemplo, os caras lá fora, por exemplo, na Coreia, eles têm certos... Você ir fazer um bootcamp daqui pra Coreia, você tem um certo atalho, porque você acaba jogando com jogadores melhores e você acaba usando esse atalho pra aprender mais rápido. Mas aqui a gente tá numa região que a gente já não é tão boa, então o único modo da gente melhorar é assistindo. E nem todo mundo quer assistir jogo. Nem todo mundo quer fazer um review de um jogo. Mas isso é básico, mas padrão. Não é fácil. Você assistir um jogo é muito diferente de você aprender com o jogo. Sim. Você fazer a engenharia reversa do jogo. Mas se você não quer nem assistir, como é que você vai aprender? Então, mas às vezes eles assistem, mas eles não sabem aprender da melhor maneira. Entendeu? Então, tipo, com certeza tem jogadores aqui que estão se dedicando o máximo que eles podem, estão sacrificando muitas coisas, mas eles não estão no caminho certo da maneira mais eficiente. Então não é só uma questão do jogador querer ou se dedicar. Falta uma estrutura? Você acha que falta um ecossistema pra deixar essa galera melhor? E começa desde cima. Então começa desde o cara que tem a organização, quem que ele contrata pra gerir como GM, quem que ele contrata pra ser o treinador e quem... Então começa... Porque tem muita falha já nessa desde o começo pra conseguir ter os jogadores de atleta e tudo mais. E isso aí é um ponto muito importante que você tocou em quem se contrata, porque uma coisa que acontece muito aqui no Brasil, a gente fez 10 anos de LoL ano passado, esse ano na verdade, assim, já caiu muito, mas ainda tem muito aquele, quem é o manager, ou quem é não sei o que do meu time é um amigo, ou é aquele cara que tá no cenário desde 2012, mas tá no cenário desde 2012 fazendo merda. Tá no cenário, já contratado. E muitos. Essa gama ainda tem muitos. Né? Então, quando eu olho pro LoL brasileiro, eu sinto que, apesar dos nossos 10 anos de evolução e apesar da quantidade de dinheiro que tem envolvida hoje, eu ainda sinto um certo amadorismo em alguns pontos. Sabe? Em saber investir, em saber contratar, em saber fazer o trabalho, né? E muitas das vezes a impressão que me passa é uma certa preguiça.
Porque eu acho que tem profissional capacitado pra isso. Se não tiver aqui, tem como importar. Não precisa ser da Coreia. Mas eu sinto que tem uma galera aí que não deveria estar aí. Você compartilha dessa visão? Eu compartilho bastante. É porque é complicado também. Imagine você na pele de um jogador de 16, 17 anos. Você chegou, jogou sua vida é solo kill. E aí você chega lá e você entra numa organização que não te dá direcionamento nenhum. Existem exceções. Existem jogadores que já vão fazer por eles mesmos, desde os 17 anos. Mas isso é muito raro. Onde você vai encontrar um cara que ele vai se dedicar, tipo, da maneira certa, tipo, fazer as paradas certas por ele próprio aos 17 anos? Muito Ele tem que passar por muita coisa na vida dele e ele conseguir despertar isso sozinho. Então, tipo, o direcionamento é muito importante. Então, pra mim, tipo, quando os jogadores entram, eles já têm que estar começando a se formar nessa ideia de ser atleta e saber que eles estão entrando nessa pra ser atleta. E não só pra ser jogador, né? Porque sempre vai ter jogador e atleta. Sim. Sempre vai ter, porque vão ser os caras que vão ficar no fundo da tabela, vão ser os caras que às vezes eles são jogadores nesse momento, porque eles estão passando por um processo de aprendizado pra se tornarem atletas na frente. Porque todo mundo que é brabo hoje em dia passa por muitas coisas que se arrependem na carreira. Exatamente. Ou que não deram melhor. Eu já passei por isso também. Meu primeiro ano como coach, eu tenho muitos arrependimentos. Muitos arrependimentos. Mas aí vem da minha experiência, pra isso que serve a experiência. Mas às vezes o cara ter 10 anos de experiência não quer dizer nada. Exatamente. É o que ele usa a experiência pra isso. Eu até, tipo, tem um cara que eu vejo que joga solo kill, que ele é um Kartos, que ele tem mais de 10 milhões de maestria de Kartos. Só que o cara é ferro. Então, tipo assim, pra que o cara tá usando a experiência dele? Pra porra nenhuma. Às vezes ele não quer nem melhorar, ele só quer jogar o joguinho dele, mas não importa. Mas, tipo, é um exemplo de você ter experiência, mas você não conseguir evoluir com ela.